Obrigada, gente. Pode sentar. Hoje é uma tarde, um dia muito especial, assim, né? Tem cada rostinho aqui, de pessoas que o Senhor tinha em seu coração, de trazer até aqui, para ter a sua vida, né? Reconstruir, restaurar, repaginar. Nós temos, né, um ano inteirinho pela frente. São 365 páginas que nós praticamente temos aí pela frente para escrever, né, uma história diferente. Uma história que talvez a princípio não faça muito sentido, porque a fé, muitas vezes a gente não consegue entender. A gente anda pela fé, muitas vezes sem compreender aquela fé. Mas glória a Deus por isso, porque é o Senhor que nos move nesse sobrenatural. É o Senhor que nos traz, né, a sua liderança, o seu consolo, a sua força. É o Senhor que traz até nós, né, a esperança. A esperança de um dia estarmos lá com Ele. Né? Nós desejamos estar lá com Ele. Alguém mais deseja estar lá com Ele? Glória a Deus, né? Nós estamos observando, e não é de agora, o quanto, né, não só o ser humano, mas em especial a mulher, né, está confusa no seu papel, está confusa nos seus objetivos de vida, está confusa, né, nos seus propósitos. Eu falo que a nossa vida, ela precisa ser guiada por propósitos. Né? Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos planos, objetivos, nós temos desejos, mas a nossa vida, ela precisa realmente fazer sentido através de um propósito maior. Propósito, né, que eu acredito que cada uma conhece aqui, um propósito divino, que é o amor. É o amor de Deus. Esse propósito que move a mulher e que ela tem sido até tão massacrada, tão vilipendiada por tantas coisas, por tantas sensações que não procedem da sua natureza, que não faz parte da sua natureza. Porque tem sido, né, embutido na mente da mulher que ela pode, que ela é empoderada, que ela não precisa mais do homem, especialmente, né, como a força, como o cuidado, o zelo, a proteção, a provisão. É impressionante como hoje na igreja, dentro das igrejas, quando você fala, quero me casar, alguma irmãzinha responde, você é doida, casar, ter filhos, você é doida? Não, para com isso. Gente, mas que sentido que há na vida de uma mulher, se não for, né, a ordem expressa de Deus, crescer e multiplicar? Será que a gente sabe que hoje em dia é importante que a gente trabalhe, que a gente conquiste o nosso espaço, mas não deve ser o nosso foco, o nosso propósito, o nosso objetivo. Porque o objetivo que Deus tem para a mulher, o propósito que Deus tem para a mulher, é de ser pilar da família. O propósito de Deus para cada uma de nós é de ser um esteio para os seus filhos e seu marido, né?
para a geração que vem vindo no futuro. Esse é o papel da mulher. Ser um espelho. Ser, né, aquela âncora que ele pode chegar em casa e encontrar descanso. Pode encontrar o descanso. O Senhor fala, né, para nós precisamos estar atentos com eles. Estar atenta com os nossos filhos. Porque eles vão ser a sociedade amanhã. Eles vão ser os profissionais amanhã. Eles vão ser a estrutura da família amanhã. E dentro dessa condição da mulher, a mulher vem passando, né, há muitos séculos, né, pela desconstrução do seu ser, a desconstrução do seu caráter, a desconstrução do seu propósito de vida, através disso que nós chamamos de movimentos feministas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tenha um pouquinho de paciência, né, porque tem muita informação, mas eu peguei aqui só um resumo, né, para a gente entender o pensamento, né, do feminismo e dessas autoras, dessas papisas, como elas são conhecidas, papisas desse movimento feminista. E aonde elas querem nos levar. Tem alguém aqui que não acredita na Bíblia? Tem alguém que acha que a Bíblia é só um livro de historinhas interessantes? Glória a Deus. Todo mundo acredita na Bíblia. Todo mundo acredita em Deus também, não é? Glória a Deus. Então, se eu acredito na Bíblia e acredito em Deus, eu também acredito no diabo. Que ele é real. Que ele vem para matar, roubar e destruir. Né? Eu acredito. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que não acreditam. Fazem, né, vivem uma vida totalmente torta, uma vida totalmente, né, sem um propósito maior, pensando que não vai ter consequências. E a consequência, nós precisamos entender. A pior delas não é aqui nesse plano, não é aqui no hoje, não é a perda de algo que pra gente é valoroso. O pior é a eternidade longe de Deus. Então, o temor do Senhor, a confiança nesse Deus que criou todas as coisas e criou nós primeiramente, né? Cada um com a sua característica, cada um, né, com o seu cabelo, cada um com a sua sobrancelha, cada um com a sua cintura, né? Umas mais fininha, outras mais larguinha, tipo assim. E ele tem um propósito para isso. Nós precisamos entender o quanto nós precisamos ser gratas a Deus em tudo que Ele faz e tudo que Ele é. Em tudo que Ele tem planejado para cada um de nós. E é por isso que eu queria, né, começar aqui hoje falando com vocês sobre duas passagens na Bíblia que falam de movimentos feministas. Eu vou abrir aqui, vocês podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Eu vou ler rapidinho. Então, Números 27. Eu vou ler rapidinho do 1 ao 11.
E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se traria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao irmão dos seus pais. E aí o Senhor continua, entregando aí essa bênção. Então nós precisamos entender que terra para o povo judeu é algo muito precioso. As promessas de Deus para o povo judeu está totalmente baseada na possessão de terras. De terras. Essa era a herança do povo. Terras. E porque Zelofeade não tinha filhos homens, não tinha para quem deixar a sua herança. Porque naquele tempo, somente os filhos homens recebiam a herança de terras. As mulheres não. Então, olha que interessante. Nós temos aqui o primeiro movimento feminista. Ô, irmã, você é doida? Não, não sou doida. Porque este movimento dessas mulheres, elas foram buscar a aprovação de Deus. E Deus se agradou da forma como elas peticionaram a sua causa. Com respeito à autoridade, com respeito à condição delas, a condição de que Deus já havia declarado que mulheres não teriam direito a heranças de terra. Mas elas não foram simplesmente para afrontar a Deus. Elas pensaram no seu sustento. Porque se o nosso pai não deixar nada para nós, nós vamos viver do quê? Pelo que eu entendi aqui, nenhuma delas eram casadas. Então elas dependiam somente delas mesmas. E o Senhor, então, achou muito bom e concedeu a elas o direito da herança. Depois nós vamos ver também, lá em Atos dos Apóstolos, rapidinho, Atos dos Apóstolos 9. Eita! Atos dos Apóstolos 9, do 36 ao 42, que ele diz assim:
E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de obras boas e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavada, depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. É maravilhoso, né? Quando a gente vê esse mover de Deus. Quando a gente vê, né, que o Senhor, Ele aprova a nossa petição. Se nós mulheres soubéssemos, né, o quanto há poder a nossa oração, o quanto Deus se agrada em responder às nossas orações, metade das brigas do casamento não existiria. Ou mais. A gente iria falar diretamente com Deus e não com o homem. Porque o Senhor sabe como falar com o homem. Nós, muitas vezes, não sabemos. E é muito importante que a gente venha, né, buscar essa direção de Deus. Então, esses foram os 2 movimentos na história da Bíblia em que a autoridade de Deus teve o seu lugar e o quanto Ele se agradou em responder. Mas também teve um movimento na Bíblia em que Deus não se agradou. Porque aquele movimento estava extremamente contra a palavra de Deus, estava extremamente contrário às ordens que o Senhor, como Criador, havia dado. Que é o nosso caso de Eva, né? Lá com a árvore e a maçã. Conhecemos a história, algumas, né, conhecem mais profundamente a história, em que Eva, olhando para a árvore, viu que o fruto era bom e desejou para si. Por que ela desejou? Porque era gostosa aquele fruto? Ou porque ela seria igual ou superior a Deus? Então nós precisamos pensar, né, o quanto Deus, Ele repudia aqueles que se levantam contra a sua autoridade. E as consequências para Eva e para a sua família foram as piores possíveis. As piores, não é? Aumentou a dor do parto. A partir dali o seu amor seria só para o seu esposo. A partir daquele momento a terra só conseguiria, né, produzir com muito suor, com muita dor, e o homem estaria infeliz por isso, principalmente porque estava afastado de Deus. Então foram muitas as consequências, né, que nós vemos por conta da desobediência de Eva. A desobediência. E hoje nós podemos observar que o movimento feminista, ele é muito disfarçado de coisa boa, né? Como, por exemplo, direitos da mulher, direito trabalhista, direito, né, de voto, direito, né, de lugar, direito à voz, muitos direitos.
Mas o verdadeiro pensamento não é sobre a mulher, não é sobre o pensamento de ajudar a mulher. Isso simplesmente se trata de uma agenda política para destruir a família, a mulher e tudo que é Deus da sociedade. Tudo que é Deus. Então nós precisamos conhecer. Eu gostaria de falar com vocês aqui sobre algumas autoras desse movimento, o pensamento delas, o real pensamento. Porque se você procurar pela vida dela na internet, vai ser a coisa mais bonita do mundo, maravilhosa. Mas quando você vai conhecer, o que ela deixou, o legado, aí começa a complicar. Então nós temos, na primeira onda, uma das mais famosas, que é a Elizabeth Staken. Ela pede para o pastor, da igreja que ela congregava, para se reunir com as mulheres da igreja. E ele concede. Na primeira reunião dela falar em público, o que ela fala? Que a Bíblia, o homem, o casamento, é um sistema opressor de Deus. Vocês concordam com ela? Casamento é opressor? Talvez alguém pode dizer assim: eu não tive uma experiência muito feliz no meu casamento. Mas porque a sua experiência não foi feliz, você pode generalizar que todos os casamentos são ruins, que todos os relacionamentos conjugais são opressores. Eu vou falar, hein? Se a gente for observar, tem muita mulher que oprime mais o marido do que o marido oprime a mulher. Tem mulher que parte para cima, bate, arrebenta, xinga, e acha que tá com a razão. E tá tudo bem. E aí não sabe por quê que a sua vida, muitas vezes, não acontece, não é abençoada, não é próspera, porque está totalmente contrário à palavra de Deus. Verdade. Depois nós temos a Lucrétia Mott, que juntamente com a Elizabeth foi uma das primeiras feministas e compartilhava os mesmos pensamentos. A Emily Van Hert expulsou a filha dela de casa por não concordar com a descrição de propriedade privada para o movimento feminista. Essas são algumas, que eu trouxe as mais importantes para a gente ter uma ideia da onde está o pensamento delas. O pensamento delas não é sobre a mulher, não é sobre violência doméstica, não é sobre crescimento da família. E quando a gente fala em crescimento da família, a gente precisa entender que a nossa vida não é estática. Casou, teve filhos, e cresceu, estudou, casou. Não é isso. Nós precisamos buscar um conhecimento intelectual. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar o conhecimento das emoções de cada um dos nossos, para que possamos sim saber como lidar. Porque muitas vezes, o filho é oprimido pela mãe. Você não é igual ao seu irmão. Você não é isso, você não é aquilo. Mas cada um tem o seu jeito, o seu temperamento.
E não adianta a gente brigar com isso, a gente precisa aprender com isso, aprender a como, né, lidar com essa situação. Então depois nós temos, já na segunda onda, Simone de Beauvoir. No livro Segundo o Sexo, ela escreve assim: ninguém nasce mulher. Vocês concordam com isso? Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Nesse momento, a filosofia toma o início da vida da mulher como objetivo de estudo. A infância, a juventude, a iniciação sexual e a descoberta da homossexualidade. A ideia de Beauvoir que ela apresenta aqui é de que não há um destino biológico, psíquico ou econômico responsável pelas características que constituem o que é ser uma mulher. Ser mulher. A noção de feminilidade, a responsabilidade moral e prática, os padrões, é determinado a partir de valores e costumes, que se chama conjunto da civilização. Você está entendendo aqui que nós estamos, né, sendo manipuladas sobre a Terra? A forma como estamos sendo manipulados com pensamentos que vão totalmente contrário do pensamento de Deus para a vida da mulher. E nós entramos nisso facilmente. A mulher, ela é muito... ela acredita com muita facilidade no que as pessoas dizem. A mulher, ela dá crédito muito facilmente para as historinhas que Satanás vem contar na sua orelha. Só que ele não vem assim, com aquela cara de burro. Não. Ele vem, né, todo manso, todo elegante, todo bonito, charmoso. Ah não, mas você merece. Você pode. Você precisa. E aí você que já está cansado de trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, acredita que aquilo é verdade. Nós precisamos, né, estar muito atentas com tudo isso. Eu vou andar um pouquinho mais depressa porque tem muita coisa. A Beth Freeman diz no seu livro A Mística Feminina que o casamento e a maternidade é opressor. A Margaret Sergan é abortista e eugenista. Rob Morgan: não vamos conseguir destruir as desigualdades entre homens e mulheres enquanto não destruirmos o casamento. Kate Millett, no livro Política Sexual, escreve: uma revolução sexual exigiria, talvez antes de tudo, o fim das inibições e tabus sexuais tradicionais. O casamento homossexual, ilegitimidade, sexualidade adolescente, pré e extraconjugal são os pilares do seu livro. Então, muitas vezes, quando a criança chega, né, e fala: ai mãe, eu achei tão bonitinho, eu achei tão interessante, vai pesquisar. Vai procurar saber qual é realmente a base disso que a sua criança está falando. O porquê ela está achando isso interessante. Nós precisamos, né, mais do que nunca, questionar as nossas crianças, as nossas adolescentes, sobre o porquê elas estão aderindo determinadas filosofias, determinadas posturas. Nós precisamos entender.
Porque elas não sabem. E se nós não ensinarmos, vai dar problema. Vai dar problema. Talvez hoje não, mas ali na frente. Quando você olhar o casamento da sua filha e não entendeu por que o casamento dela está destruído. O porquê o casamento dela não dá certo. O porquê ela não respeita o seu marido. É a palavra de Deus que diz que a mulher precisa respeitar o homem. O homem deve amar a mulher, a sua mulher. Mas a mulher precisa respeitar o homem. E não é fácil respeitar, muitas vezes, a ignorância do sexo masculino. Não é mesmo? Não é fácil. Porque nós gostamos de entender o porquê do pensamento dele. Entender o porquê da atitude dele, do posicionamento. Mas nós não precisamos entender. Nós precisamos somente crer que Deus está no comando e tem um propósito. Não estou falando que a gente tem de ser um bicho, um animal, junto do nosso marido. Não é isso. Mesmo porque a semana próxima, enquanto a gente vai falar sobre missão e submissão. O quanto é libertadora a submissão. Coisa que as mulheres não acreditam. Acham que é mal. Acham que é opressor. E é tão maravilhoso nós vivermos debaixo da direção do nosso esposo. Debaixo da missão dele. A missão dele de cuidar da sua família, de ser o sacerdote do lar, de ser o provedor, de ser a força, de ser aquele abrigo que nós sabemos que podemos chegar ali, descansar na sua força. Isso não tem preço. Não tem preço. E a mulher insiste em querer ser feminista, querer ser, como diria, independente. E quanto isso traz dor e sofrimento para ela mesma. Dor e sofrimento para ela mesma. Porque depois que ela já se perdeu na educação dos filhos, no relacionamento conjugal, é muito difícil voltar para o eixo. É muito difícil entender que o plano de Deus é perfeito. A nossa vida, muitas vezes, ela é só um piscar. Ele é um piscar. E nesse piscar, nós colocamos muitas coisas a perder. Muitas coisas a perder, porque nós não valorizamos, não entendemos o que é a submissão à vontade perfeita de Deus. Então vamos continuar. Berenice, a Berenice Pena, essa daqui é do diabo, gente. Essa aqui é do diabo. Olha o que ela fala aqui. A mulher é um símbolo. E como todo símbolo, é unitário, é autoritário, é impulsivo. Mas a gente usa esse símbolo para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar numa determinada agenda. Essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em algum momento. Essa agenda
Você consegue enxergar o que é essa agenda? Consegue enxergar que nós estamos vivendo aí Romanos capítulo 1? Os homens estão totalmente desafeiçoados a Deus e se entregam às suas paixões. Vocês conseguem perceber que hoje nós estamos tratando o sexo homem e mulher como uma ideologia de gênero? Nós precisamos estar atentos, muito atentos. Porque gênero não existe. O que existe é sexo masculino e sexo feminino. Isso já vem no nosso DNA. Isso já vem desde antes da gente nascer. E por que muitas vezes nós não queremos? Estava ouvindo aí alguns estudos lá na China, eles colocando úteros em ratos machos. Aonde que o ser humano quer chegar? Ser superior a Deus? Ser superior a Deus. O ser humano, na sua natureza caída, sempre quis ser superior a Deus. E nós precisamos entender que com Deus, nós conseguimos coisas maravilhosas. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores, ela não acrescenta males para a nossa vida. Mas quando fugimos da bênção de Deus, eita, é complicado. Complicado quando nós queremos fugir. E é uma fuga e todo mundo há de concordar com isso. Que é uma fuga. Para fazer isso eu vou ter que fazer aquilo. E aquilo eu não estou disposta a fazer. Não estou disposta a abrir mão da minha liberdade. Não estou disposta a buscar somente o meu ego. Nós precisamos estar atentos, porque quando o Senhor tem um propósito para nossas vidas, Ele envolve, não é só uma pessoa, Ele envolve a família, Ele envolve a comunidade, Ele envolve os vizinhos, Ele envolve uma cidade. Nós poderíamos ver muitas dessas passagens bíblicas. Deus querendo salvar em cidade. Acredito que a mais que a gente melhor pode se lembrar é Nínive, O profeta Jonas fugindo de Nínive. Ele foi parar lá, cumprir o propósito de Deus através da boca de um peixe. Então é isso que nós precisamos entender. Essa agenda de ideologia de gênero, ela vem sendo trabalhada mais ou menos há 20 anos. A próxima agenda agora é o bestialismo, é o sexo animal. Estados Unidos já tem muita gente se casando com bichos. Muita gente se casando com bichos. A gente não ouve, sobre essas coisas. Graças a Deus também, Mas tem muitos que já estão se casando com animais e buscando essa bestialidade. Nós precisamos a cada dia buscar uma consciência pura, um coração puro diante de Deus, para nós conseguirmos vencer essas batalhas, certo? A terceira onda, nós temos aqui a Rebecca Walker, a Jennifer
Dark e a Kathleen Hanna. Essa Kathleen, ela é vocalista da banda punk Bikini Kill. O que ela pregava? Em movimento Chaotic Girl. Esse girl é uma adequação de girl. É uma adequação para trazer para nós, né, a sonoridade de um animal, de um rugido de animal. Nós podemos ver também o queer, o movimento queer, que são agora esses meninos totalmente, né, sem estrutura, com barba, bigode, cabelo arrumado, batom, brinco, esmalte. Essa é a ideologia queer que está sendo implantada já faz tempo. E todo mundo olha e acha super legal. Acha legal. Olha como ele é moderno. Olha como ele é pra frente, passando esmalte. E você pode prestar atenção. Eles passam esmalte branco, ou vermelho, ou preto. Não passa outra cor. Porque nós sabemos que essas cores, elas têm significado no mundo espiritual. Os demônios mais baixos. Mas eles estão ali, achando que estão, né, com a bola toda. Então, às vezes a gente tem medo de falar sobre a ideologia de gênero. Mas não existe lei que me proíba de falar sobre ideologia de gênero. Eu preciso abrir a mente dessas pessoas que estão totalmente confusas. As crianças hoje, gente, de escola, não sabem o básico. Eu sou menino ou menina? Não sei. Hoje eu estava falando com a Márcia, são mais de 50 títulos para essa perversão sexual. Para a perversão sexual. Nós precisamos realmente, né, ficar muito atentos. Não achar que tudo é normal. O movimento feminista, ele começou em 1650, da forma como a gente conhece hoje. De lá para cá nós tivemos 3 ondas, 3 grandes ondas. O que são essas ondas? A primeira onda não era conhecida como onda ainda, mas a partir da segunda, a primeira passou a ser onda. Então, o que ela pregava? O direito ao voto, ao direito à faculdade, direito a isso, aquilo, aquilo outro. Mentira! As mulheres não votavam porque naquele tempo somente homens que serviam o exército que votavam. Porque os homens que serviam o exército, porque eram considerados patriotas, tinham amor à pátria. E a mulher, vem cá, né? Ela tem amor a tudo, né? Mas a pátria, gente, acho que não. Todo mundo fica feliz de morar no Brasil, mas falar que ama a pátria brasileira a ponto de ir para uma guerra e entregar a sua vida lá, já é mais complicado, porque ela vai pensar nos filhos, ela vai pensar na família, ela vai pensar em muitas outras coisas antes. Então, o direito do voto não é uma conquista do feminismo, mas uma agenda política que entendeu que por conta das baixas de guerra era interessante a mulher votar. Era interessante a mulher votar. E aí começou, pegaram isso, pegaram essa ideia e abraçaram.
Assim como elas pegam partes da Bíblia para usar, como elas pegam, né, ideologias, filosofias que são bonitas para florear o movimento feminista. Mas de bonito não tem nada. O movimento feminista, ele está instalado para destruir a família, para destruir o homem, para destruir a Deus. Eu poderia ainda falar com vocês muitas coisas aqui, porque ainda tem muito material. Mas o nosso tempo, né, é curto. Quem sabe a gente pode estar fazendo depois, mais pra frente, uma específica sobre isso, né? Porque é muito interessante a gente ter conhecimento. Porque é o conhecimento que vai nos levar à sabedoria. Sem conhecimento, como eu vou tratar com uma jovem, com uma criança que chega da escola falando que tá normal lá na escola agora, o amiguinho ir no banheiro, usar o mesmo banheiro? Então eu preciso, né, conhecer. É o conhecimento que vai me dar base, vai me dar, né, conteúdo para eu poder, sim, trazer, né, uma vida saudável, uma vida sadia para os nossos filhos, para aqueles que nós dizemos amar, aqueles que nós desejamos proteger. Amém? Glória a Deus, era isso.